Bem-vindo ao Diálogos, Pense Proteste. Eu sou o Deco e a gente vai continuar a nossa discussão sobre esquerda e direita, hoje trazendo algumas verdades, algumas mentiras, alguns boatos que provavelmente você já ouviu por aí e que eu acho super importante a gente comentar sobre eles para não gerar mais desinformação. Não tem resposta fácil para questões complexas. Primeira coisa é que esquerda e direita não define honestidade. Corrupção, muitas vezes, é um dos principais critérios para definir o voto de alguém. E uma narrativa muito comum que se instaurou no Brasil nas últimas eleições é que toda a esquerda é corrupta e que por isso a gente tinha que virar um país de direita. E eu não tenho nenhum problema com quem diz que a esquerda é corrupta. Eu acho que a minha única ressalva é que a direita também é corrupta. Porque esquerda e direita, elas são aquilo que um indivíduo, aquilo que um partido, aquilo que um aglomerado defende, e não sobre qual que é o caráter dessas pessoas, qual que é o caráter desses grupos. E nesse sentido, tanto a esquerda quanto a direita, elas estão propensas a poderem ser corruptas. Consigo falar tranquilamente que todos os presidentes do Brasil foram corruptos, porque o que caracteriza a corrupção é ou roubar ou deixar roubarem. E a corrupção no Brasil, ela vem de uma longa data de que desde 1500 até aqui, todo o nosso sistema político foi liderado por pessoas que de forma muito direta ou de forma um pouco mais indireta estavam atrelados a sistemas de corrupção. Se você quiser aprofundar nesse assunto, assiste o nosso vídeo sobre o Centrão, que ele vai ser super importante para entender esse tema. Segundo ponto que você já deve ter ouvido por aí é que a esquerda é comunista. Eu acho que esse é um senso comum que tem sido muito dito por aí. E o ponto é que, sim, existe uma parte da esquerda que é marxista, que é socialista, que é comunista, mas a esquerda também é um negócio super amplo que no Brasil ainda tem várias divisões e várias intrigas e que é muito difícil da gente definir todas essas pessoas como comunistas. Até porque o que significa ser comunista depois da queda do Muro de Berlim? O movimento marxista, socialista, ele se dividiu em muitas frentes e muitas pessoas ainda usam o Marx como referência, mas extraem partes da sua obra. É muito, muito, muito difícil você encontrar uma pessoa que se identifica 100% com o marxismo, até porque ele teve que se adaptar em muita coisa para a realidade de hoje, que é bem diferente da época de Marx. E acho que esse é um ponto importante, porque hoje em dia surge até esse tipo de absurdo de pessoas que claramente não são comunistas, mas que são chamados disso. E o problema da gente banalizar os termos ou começar a atribuir a eles qualquer significado é que o debate começa a ficar completamente doido e sem nenhum parâmetro. E a gente não consegue identificar quem são os verdadeiros comunistas de quem é só contra o presidente. E o terceiro ponto, bastante ligado a isso, é que esquerda e direita não explicam tudo no nosso mundo político. Eles são, sim, termos bastante úteis. Só que, por exemplo, se você viu o nosso vídeo anterior que a gente explicou sobre esquerda e direita, você vai achar muito estranho que no governo do Lula, que foi um presidente declaradamente de esquerda, os bancos no Brasil, eles bateram um recorde histórico de lucro. E aí parece estranho, porque se a gente seguir estritamente aquilo que eu falei no vídeo sobre esquerda e direita, esse número parece muito absurdo. Mas por quê? Porque, embora uma pessoa possa ser de esquerda ou de direita, a política ela não é só feita sobre um grupinho e outro grupinho, mas muitas vezes ela também é feita com diálogo, com alianças que podem ser legítimas ou não, e esses termos eles são só ideias, que muitas vezes nem são levadas na prática, mas que servem para poder identificar a orientação desses grupos e colocar eles mais perto ou mais longe de certas ideias, de certos projetos políticos. Quarto ponto, você já deve ter ouvido falar que nem de esquerda, nem de direita, pra frente. Se você vê uma frase, geralmente você vai ver alguém comentando alguma coisa do tipo não existe um centro, não existe neutralidade política. Esse é um assunto que eu admito que é um pouco difícil, mas eu vou trazer a minha opinião aqui. Eu acredito que, em termos pessoais, reflexivos, individuais, um centro até pode existir. Até porque esquerda e direita não são termos suficientes para poder lidar com toda a complexidade da humanidade. Então acho que em termos de reflexão, a pessoa até pode pensar, putz, esse aqui é um caso que talvez a ação do Estado faça mais sentido. Ou então, nesse caso, a associação das pessoas e as liberdades individuais podem contribuir mais do que uma ação externa.
E nesse sentido de uma vida pessoal, privada, eu acredito que possa sim existir um centro. Até porque a vida ela não é limitada à ação do Estado ou à ação dos indivíduos, ou então sobre priorizar 100% das vezes a liberdade ou a igualdade. Não que esses dois termos sejam antagônicos, mas enfim. Só que quando a gente passa da esfera privada e vai para a pública, aí eu acredito que realmente não existe neutralidade política. Porque quando a gente fala de política, a gente fala de um projeto de sociedade. E num projeto de sociedade, a gente entender qual que é o papel dos indivíduos, qual que é o papel da política, qual que é o papel do Estado, é extremamente importante, porque senão a gente não consegue fazer nada. Um governo, ele é eleito para governar por 4 anos. Isso é um tempo muito curto. Ele precisa saber o que ele quer, quais são os problemas, quais são as origens desses problemas e como que eles vão atacar esses problemas. Nesse ponto, um governo que vai se dizer de centro, que num lugar vai dar mais prioridade para uma coisa, em outro lugar vai ter uma outra ideia e tudo mais, vai fazer um governo desconexo, eu diria que até oportunista. E um governo desse simplesmente não funciona. Então é preciso se posicionar quanto à direita e esquerda. Enfim, próximo vídeo, moderados e extremos. Continua acompanhando a gente, compartilhe esse vídeo, eles estão dando muito trabalho de fazer. E lembre-se, não tem resposta fácil para questões complexas.